pode estar no vídeo ou não. Eu talvez não botasse, eu faria um vídeo sem essa parte mas remeteria no link, se fosse o caso, tá? Ou um comentário, um pequeno texto, que também é possível fazer. A gente fazer o vídeo, se a gente quiser fazer um parágrafo, falando da impressão do grupo ou de cada um, é mega bem-vindo. Mas eu não quero exigir, posso sugerir. Quem se sentir instigado a fazer isso é muito bem-vindo. Por quê? Porque isso vai parar na mão de outras pessoas. Outras pessoas vão utilizar essa experiência como um possível faísca, um ativador de possibilidades de olhar para o seu lugar a partir do olhar do outro. Tem uma música bonita do Péricles, que trabalha muito com o Arnaldo Antunes. Ele tem uma música que falava assim, o seu olhar melhora, melhora o meu. Como a gente amplia a nossa visão de mundo através do olhar dos outros. Isso é lindo, emprestar o olhar da gente para pessoas que sequer a gente conhece. Mas é assim que a gente vai construindo. A gente, se aquele olhar fala ou aponta coisas que eu ainda não tinha visto, mas que eu tenho potencialidade para ver. Então, saber que isso que ele está fazendo tem essa função generosa, sabe, de circular. Bom, para um pouquinho, volta. Essa experiência, ela aconteceu em Campinas, em São Paulo, junto da Prefeitura Municipal e o SESC. A Prefeitura estava querendo desenvolver um salão, retomar um salão de arte que por 17 anos dominou. Foi ficando meio em desuso a ideia do salão, que é também uma coisa datada como bienal, mas nunca se teve tantas bienais no mundo como agora. E os salões são importantes estruturas de validação e de visibilidade da produção emergente no campo da arte. Você pode até falar, pô, mas o modelinho de salão é super retrógrado. O Rumos começa a publicar outros, como temporada de projetos do Passo das Artes. A gente está sempre pensando como a gente pode criar mecanismos que falem mais da forma de pensar e de circular contemporâneas. Então, eu trabalhava, era diretora do Museu da PUC de Campinas, professora de lá, e aí me pediram para participar de uma comissão para revitalizar o salão de lá, que tinha ficado 17 anos parado e queriam retomar, mas incluir a questão urbana na modalidade a ser contemplada no salão. E para isso a gente pensou em dar um workshop, porque o pessoal lá de Campinas tem pessoas bacanas, mas são desarticuladas. Então a gente fez um projeto cujo objetivo era pensar o que seria importante para a gente pôr no edital. E o workshop era para a gente experimentar a cidade. E aí o SESC propôs receber esse grupo junto com a prefeitura e a gente fez durante uns 3, 4 dias um trabalho onde eu, a Bia Medeiros da UNB, que é dos corpos informáticos, o grupo de pesquisa corpos informáticos, da questão da arte, a performance e tecnologia são a base do trabalho, e o Daniel Toso, que é um artista argentino que mora em Barcelona e que é fundador do coletivo Vox, do qual eu faço parte. Então a gente tinha uma complementação entre nós três para pensar formas de abordar a cidade. Bom, fizemos um pequeno exercício de 1 minuto. E esse exercício ele surge do experimentar a cidade. Como a Bia trabalha com performance, a gente fez vários exercícios no espaço público. Então, um deles foi caminhar sem calçados. Eu fico imaginando a Tati, que ficou olhando piso, 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 e a tua sandalinha, ela é a sandalinha mais fashion, Quem é a sandalinha? A sandalinha está lá, ela faz o piso e sempre tem um índice que é ela na foto. Eu não sei se ela prestou atenção ou não, mas parece que é uma intenção dessa presença. Mas é um índice. Ok. Por que a gente faz ou não as coisas? E a gente tinha também 1 minuto. Esse limite, ele é importante para a gente aprender a fazer síntese. No mundo contemporâneo, a capacidade de objetivar, sintetizar, etc., é fundamental, porque a noção de tempo acelerado implica, e todas as formas de comunicação contemporâneas, como o Twitter, o Facebook e os torpedinhos e tal, fizeram com que a gente ou pratica a síntese ou não comunica.
Não quer dizer que você não, na hora de uma reflexão acadêmica, você vai usar a linguagem do Twitter, vai dar errado, porque cada lugar tem seu código. Mas esse exercício de tentar falar o máximo com pouco tempo, não quer dizer superficialidade, mas é tirar o suco de cada coisa que está ali, tem que ter uma função. Como diz o Feng Shui, o que não é belo, nem útil, nem prático, não guarda tranqueirinha em casa, sabe? É só o que você precisa realmente. Então esse é um exercício que foi editado pelo grupo que participou e que experimentou a cidade. Não tem a pretensão de ser um filme de arte, mas é o reflexo de pessoas todas que estudam, estão envolvidas com arte e que estão experimentando a cidade. Você só devolver, olha aqui que o nosso corpo coletivo pôde para você, tá? À distância, depois cada um foi para o seu canto, a gente fazendo essa edição. E isso estava numa árvore e acabou virando o nome do trabalho. Foi há 2 anos atrás. Nos encontros, se tivesse mais uma semana, a gente teria feito uma trilha sonora. A ideia era pegar o barulho do lutador de necessidades especiais e lá, com aquela muleta fazer a trilha. Mas aí o Daniel Toso já estava em Barcelona, Fulaninho já estava não sei onde, já estava em São Paulo, e a gente ficou editando dessa maneira. E esse resultado fala também da nossa condição de estar cada um no canto, querendo deixar alguma coisa amarrada, com todas as dificuldades que é o que eu estou falando, estava falando pessoal. Nós temos o compromisso de finalizar o nosso trabalho. Para nós, porque isso faz sentido a gente poder olhar e compartilhar e falar, olha o que esse grupo fez. E porque nós também vamos socializar o olhar da gente junto aos professores do EAD que estão lá nos seus polos, se puderem só comentar como é que é essa condição, quem é esse professor. É um trabalho muito legal que a gente está fazendo, tanto para circular o nosso olhar, e eu estou cutucando ela, eu estou querendo muito propor um negócio que eu tenho participado de saber de experiências de artista residente em escola. Então o Hélio Ferveza, por exemplo, ele é professor de pós-graduação lá da URGS e é artista também, ficou durante uma semana, todo dia na escola, abrindo essa conversa sobre o processo criativo. Como é o processo criativo do artista? E as crianças bem pequenas, convivendo e perguntando e é uma oportunidade de você ter acesso a coisas que sempre ficaram muito mitificadas, escondidas no segredo do ateliê do artista. Toda uma aula que você cria em volta do processo criativo, quando ele é um jeito de pensar, e o engenheiro ele tem o seu processo criativo, e o designer tem, o arquiteto tem, o médico tem o seu processo criativo. Então, nas escolas, quer dizer, as escolas podem se converter num espaço de experimentação para o artista de grande benefício para a comunidade local, escolar, etc., num momento de porosidade, que você está formando coisas. Você pode, já nesse momento, ampliar a perspectiva de visão de mundo. E a escola também pode ser um circuito alternativo de produção, de circulação de produção. Pequenas mostras que circulem. Escola A, B, C, D e tal. Esse circuito a gente não pensa e pode ser um circuito interessante também. É outra forma de você verificar a inserção desse trabalho, ter um espaço de diálogo, porque a escola só faz sentido
você levar uma exposição para a escola, ela promove discussão, pelo menos eu. Então é um provocador de uma conversa. E a gente tem dificuldade de falar do nosso trabalho. A gente aprende, falo, meu trabalho de arte, na hora que eu vou argumentar, que eu vou falar sobre ele, é um pouco esse tipo de situação, é para exercitar a nossa argumentação. A gente precisa saber fazer isso, porque isso tem a ver com a exceção do trabalho no circuito. Ele só existe, é legitimado quando alguém vê, quando uma instituição acolhe, quando o sistema reconhece. A gente tem que aprender a migrar do nosso espaço de criação para o espaço da exceção, difusão e comunicação. A última etapa da cadeia produtiva do trabalho de arte é a comunicação. Não sejamos ingênuos, a gente precisa entender e se articular. Você pode só ficar cuidando da técnica, vai ter dificuldade. Você pode ser um primor, uma linguagem afinadíssima. Todos nós que trabalhamos com arte temos um pouco do problema de mas eu não tenho talento para ficar fazendo marketing no meu trabalho. Bom, ok, você tem um portfólio que alguém possa, ou que você possa mandar um portfólio organizado e tal, fala para você. Então, essas questões são fundamentais na formação do artista. Não dá só para pensar na linguagem, se não pensar na extensão desse trabalho, não entender a questão da gestão cultural, a questão da curadoria, da crítica, a questão institucional que está implicada na validação do trabalho. E aí eu vou mostrar como eu organizo o meu portfólio em audiovisual. Eu uso o recurso audiovisual para falar da minha produção, que pode não ser exclusivamente audiovisual, mas que tem a ver com a questão da cidade. Isso foi um trabalho de uma de instalação.
aqui.